Fala galerinha do sexto ano, mais uma videoaula para vocês e hoje nós vamos falar sobre Muito bom dia para você, meu aluno. Hoje eu quero falar para vocês sobre os tipos de frações que existem ao som dos pássaros que cantam ao redor desse terraço. Vamos tentar aqui dar essa aula para você sobre como nós classificamos as frações, ok? O primeiro tipo de fração que a gente tem é chamada de fração própria. Você se lembra que nós falamos que fração representa um pedaço de alguma coisa que está inteira. Então, naturalmente, quando a gente quer falar de fração, geralmente a gente está falando de uma coisa que é menor do que 1. Mas nós podemos ter frações ou números fracionários representando quantidades maiores do que 1 inteiro. Quando nós temos frações representando quantidades menores do que 1 inteiro, nós dizemos que essas frações se chamam ou se classificam como frações próprias. Ou seja, o nome fração é propriamente utilizado para quantidades menores do que 1. Para aqui que eu tenho uma barrinha que foi dividida em 1, 2, 3, 4 pedaços, das quais eu pintei 3. Nós representamos essa fração, você já sabe, com 3/4, ok? 3/4 é uma fração própria. Então você já verificou que, para descobrir se uma fração é própria, basta ver se o número de cima é menor do que o de baixo. 3/4. O número de cima menor do que o de baixo. O numerador é menor do que o denominador, uma fração própria. Agora eu vou falar com você das frações impróprias. Nós temos aqui uma barrinha inteira e nós temos também um pedaço de uma outra barrinha, tá certo? Eu tenho aqui essa barrinha dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu peguei todos. A barrinha está inteira. Aqui eu peguei apenas 3. Então eu tenho 1 inteiro mais 3/5. Ou 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5. Vamos escrever aqui, ó, 8 sobre 5, ou 8/5. É uma fração o quê? Imprópria. Sempre representa uma quantidade maior do que 1 inteiro. Para saber se uma fração é imprópria, você verifica se o número de cima é maior do que o de baixo. 8 é maior do que 5. Essa fração é imprópria, portanto ela representa uma quantidade maior do que 1 inteiro. Agora vamos olhar aqui as frações aparentes. A fração aparente é um caso particular das frações impróprias. Olhe para cá. Eu tenho uma barrinha, 2 barrinhas. Ou seja, não tenho fração nenhuma, eu tenho uma quantidade inteira. Eu tenho 2 coisas que estão inteiras. Mas eu peguei a primeira e dividi em 3 partes iguais. E a segunda também. Então eu tenho 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3. Escrevendo na forma de fração, eu tenho 6 sobre 3. Ah, mas isso aqui é uma fração imprópria. É uma fração imprópria. Isso aqui está representando mais do que 1 inteiro. Está representando mais do que 1 inteiro. Mas não está representando fração. Está escrito na forma de uma fração, mas é um número inteiro. Não é um número com uma parte.
uma parte menor do que o inteiro. Então você tem a fração própria representando menor do que o inteiro. Aqui eu tenho uma fração imprópria que representa o inteiro, pode ser 2, 3, 4 e uma parte fracionária. E eu tenho uma fração aparente que, apesar de estar escrito na forma fracionária, na verdade representa quantidades inteiras. Um inteiro mais um inteiro, eu tenho aqui quanto? 2 inteiros. Significa que 6 terços é a mesma coisa que 2. Vamos retomar aqui aquele nosso exemplo da fração imprópria. Nós temos aqui um inteiro e um pedaço. Esse inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Na parte de cima eu peguei as 5. Aqui eu só peguei 3. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, 6 quintos, 7 quintos, 8 quintos. Mas nós também podemos escrever na forma de número misto. O que significa isso? Que eu vou escrever da seguinte maneira: primeiro uma parte inteira e ao lado uma parte fracionária. Então, como estávamos falando, nós temos aqui uma parte inteira, 1, e uma parte fracionária, 3 quintos. Mas nós sabemos que isso também é 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, 6 quintos, 7 quintos, 8 quintos. 8 quintos, fração imprópria. 1 inteiro e 3 quintos, forma mista da fração imprópria, ok? Tome muito cuidado para não escrever assim, porque isso aqui dá a impressão de ser 13 sobre 5. Número misto a gente sempre escreve a parte inteira bem grande e ao lado a fração bem pequenininha. É claro que para você passar uma fração imprópria para número misto, você não vai ficar fazendo desenho de barrinha, né? Vamos ao método mais prático. Você vai entender 8 sobre 5 como 8 dividido por 5. 8 dividido por 5 dá 1. E sobram 3. Este 1 será a sua parte inteira. Esse 1 vai representar a sua parte inteira. E o 3 sobre 5 você vai tirar daqui. 3 vai ser o seu numerador e o 5 o seu denominador. 1 inteiro e 3 quintos. Temos aqui 3 frações impróprias. Você está notando que o numerador é maior que o denominador. Então, você vai pegar 11 sobre 3 e vai escrever como se fosse 11 dividido por 3. 11 dividido por 3, quantas vezes o 3 cabe dentro do 11? 3 vezes, porque 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 4 é 12, já passou de 11. 3 vezes 3 é 9, sobram 2. Este 3 vai ser a sua parte inteira. 3 inteiros. E a sua parte fracionária? 2 terços. 3 inteiros e 2 terços. Ok? Agora, 29 quintos, você vai entender como 29 dividido por 5.
29 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 29? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Opa, 25. 5 vezes. 5 vezes 5, 25. Sobrou 4 para 29. Aqui você tem a sua parte inteira. 5 inteiros. E a parte fracionária, 4 quintos. 5 inteiros e 4 quintos. 32 sétimos. Você vai entender como 32 dividido por 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 32? 7, 14, 21, 28. O próximo já passa, né? Então você vai saber que são quantas vezes? 4. 32 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Falta quanto para 32? Faltam 4. Então nós vamos fazer a conta aqui, sabendo que aqui é 4 inteiros, 4 sobre 7. 4 sétimos. Agora note uma coisa muito importante. 11 terços. 3 e 2 terços. 29 quintos. 5 e 4 quintos. 32 sobre 7. 4 e 4 sobre 7. O denominador sempre vai aparecer igual na forma mista. E se eu agora quiser fazer o contrário? Eu tenho uma forma mista e quero agora passar para a fração imprópria. Você vai ver que é muito fácil. Você vai pegar este número, o denominador, vai multiplicar aqui pela parte inteira, multiplicar, e aqui você vai somar, mantendo sempre o denominador. Então, se eu vou manter o meu denominador 8, o que eu vou ter então? 8 vezes 5 somado com 1. 8 vezes 5 dá 40, mais 1, 41. 41 sobre 8. Essa é a fração imprópria que gerou o número misto 5 e 1 oitavo. Então aqui você já sabe, coloca um 7 embaixo. 7 vezes 3 mais 2. 7 vezes 3 é 21, com 2, 23. 23 sétimos é a fração imprópria que gerou esse número misto, 3 e 2 sétimos. E agora, por último, 5 vezes 4 mais 3. 5 vezes 4 dá 20, somado com 3, 23 quintos. 23 quintos é a fração imprópria que gerou o número misto, 4 e 3 quintos. É muito fácil, é muito bom. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.